gente? Hoje nós vamos falar da visão. O que nós vamos estar vendo hoje durante essa videoaula? Nós vamos falar um pouquinho sobre as partes do nosso olho, como que a gente consegue enxergar, alguns defeitos, né, que ocorrem em nossa visão, que aí a gente precisa dos óculos para a gente melhorar a visão. Então, vamos lá? A visão. O olho é o órgão do sentido que está relacionado com a captação de imagens e percepção da luz. É por meio dessa estrutura que conseguimos ver o ambiente em nossa volta e, consequentemente, evitar situações de perigo. Então, aqui eu já falo um monte de coisa, né? Então, através da nossa visão que a gente enxerga todas as coisas, a gente consegue perceber se a gente vai pisar em alguma coisa, se a gente vai esbarrar em alguma coisa, né? Nossa habilidade. Explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio e com base no funcionamento do olho humano. Selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Então, essa foi a nossa habilidade. Então, agora vamos para nossos slides, onde a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, de cada parte do nosso olho, do nosso mecanismo da visão, como que a gente enxerga, como tudo isso acontece. Vamos lá. A parte dos olhos. Nossos olhos é formado de duas partes. A parte externa, que nós vamos falar primeiro, e a parte interna. A parte externa é composta pela sobrancelha, pálpebras e cílio, né? Então é a parte de fora do nosso olho. A sobrancelha, qual que é a função? Ela tem a função de impedir que o suor e outras impurezas entrem em nossos olhos, além de destacar as expressões faciais. Então, como coloquei aqui no desenho, tem a sobrancelha, a moça estava fazendo uma atividade, o suor está escorrendo, então ela para e ela começa a direcionar o suor para o lado, né? Para que se entra o suor no nosso olho, arde, e ele tem impurezas, né? Que ele ajuda na nossa pele a limpar, né? A gente estava fazendo uma atividade, correndo lá na pista, lá, então fica impureza. Então essa sobrancelha ela vai junto com o suor direcionar e ajudar a limpar, não entrar essas impurezas no nosso olho. As pálpebras, que é aqui, ó, onde fica os cílios, e aqui embaixo também é pálpebra. Então, o que acontece? Ela vai ajudar a lubrificar o nosso olho, tá bom? Então, a gente pisca para ela espalhar a lágrima e lubrificar os nossos olhos. Os cílios também ajuda, né, a proteger os nossos olhos contra a poeira e micro-organismo. Tá? Então, por isso que eles são muito importantes. A gente não tem esses cílios à toa, eles ajudam na nossa proteção do nosso olho. Essas três foram as partes externas do nosso olho. Agora nós vamos passar para as partes internas. Dentro do nosso olho existe muitas coisas, né? Então eu vou citar agora e depois vou falar de cada um. Córnea, esclera, íris, pupila, cristalino, retina, nervo óptico e glândula lacrimal. Então aqui tem um desenho mostrando onde fica cada uma dessas partes, tá? E agora nós vamos falar separadamente de cada uma. A córnea. A córnea é essa pedacinha aqui, ó. No nosso olho, a hora que vocês olham, a gente nem enxerga, porque ela é uma membrana transparente, né? Então, o que ela faz? Ela ajuda a gente a focalizar as imagens e protege o nosso olho, tá? Então, a gente não enxerga essa córnea. Então, quando entra algum cisco, vocês não podem ficar coçando, porque então, quando entra um cisco, vocês não podem ficar coçando o olho, porque a gente pode machucar a nossa córnea, a gente pode riscar, até cortar essa córnea, tá? Então, quando entra cisco, a gente tem que só lavar esse olho, ou com soro fisiológico, ou só com a água, mas não coça, tá? A esclera é a parte branca do nosso olho, né? Ela que vai fazer o globo ocular, tá bom? Então, todo mundo tem essa parte branca. A íris
A íris, né, ela forma as cores do nosso olho, é a parte onde vem as cores, o verde, o azul, o castanho, o preto, aí cada um tem uma cor. Por que essa cor? Por causa da genética, a gente puxa mais para os olhos dos pais, ou da mãe, do avô, do tio, então por isso que cada um tem uma cor de olho, tá? E o que que ela faz? Ela também ajuda a gente a enxergar a pupila. A pupila é esse espaço pretinho que fica dentro da íris. É ela que controla a quantidade de luz que a gente precisa para enxergar. Quando a gente está num lugar muito claro, ela fica bem pequenininha. Por quê? O lugar já está muito claro, ela não precisa trabalhar demais para pegar luz. Quando a gente está num lugar mais escuro, que é igual essa foto aqui, ó, ela está bem aberta, bem dilatada, porque precisa ela trabalhar mais para captar mais luz para a gente poder enxergar. Então, quando a gente está num lugar claro, ela fica pequenininha. Quando a gente está num lugar mais escuro, ela aumenta de tamanho para poder captar o máximo de luz que ela consegue do ambiente para a gente estar enxergando. Cristalino. O cristalino, essa parte aqui, ó. O que é isso aí? É uma lente que a gente tem dentro do nosso olho. É ele que transforma as imagens que vai passando através da pupila. Então a imagem passa pela córnea, íris, a pupila, chega aqui no cristalino e ele vai ajudar a formar essa imagem. Depois que passou lá no cristalino, vem a retina, que é a última parte aqui no olho, lá no fundinho do olho. Então a gente também não vê, só quando a gente vai no oftalmo, né, que é o médico especialista em ver os nossos problemas da visão, que ele põe aqueles aparelhos lá, que ele consegue enxergar. Então, quando o raio de luz passa pela córnea, pupila cristalina, ele vai chegar lá na retina, é onde que vai formar a imagem para a gente estar enxergando. Aqui eu falei que tem o humor vítreo e o humor aquoso. O que é isso? É um líquido que fica dentro do nosso olho para preencher o olho e nutrir as células que a gente tem no nosso olho, né? Se acontecer algum problema, ai, furou o olho, isso aqui vai vazar, a gente não vai conseguir enxergar, porque furou esse olho, esse líquido saiu e o olho vai murchar. O nervo óptico. O que é o nervo? Ele sai depois da retina, né? Ele sai daqui, ó, do finalzinho do olho e vai conectar lá o nosso cérebro para interpretar os estímulos luminosos e interpretar o que a gente está enxergando. Então, quando a gente enxerga alguma coisa, foi o nervo óptico levou esse estímulo até o cérebro, as glândulas lacrimais. Lembra lá da pálpebra que a gente falou no comecinho? A glândula lacrimal, ela fica na parte interna, dentro lá da pálpebra. Então, ela que produz as nossas lágrimas, que quando a gente pisca, libera um pouquinho para lubrificar o nosso olho, quando a gente chora. Olha lá o nosso amiguinho chorando, porque ela produziu uma maior quantidade de lágrima. Como que ela sai? Pelo canal lacrimal, que fica aqui, ó, na parte inferior e um na parte superior. Agora nós vamos falar o mecanismo da visão. Então prestem atenção. Como que a gente enxerga? Quando eu olho para alguma coisa, né? A gente vê imediato. Mas para isso acontecer, o nosso corpo tem que processar tudo isso. Então, como que vai acontecer? Aqui tem uma lâmpada. Acho que a gente está olhando para essa lâmpada. A imagem, né, vai passando através de feixes luminosos, através da luminosidade que tem no lugar. Então, ó, córnea, íris, pupila, que é o espacinho, cristalino, humor aquoso, humor vítreo, chegou lá atrás, lá na retina. Só que a hora que chega aqui, a imagem da lâmpada está invertida. Então, a lâmpada foi um exemplo que eu coloquei.
tá? Não é a gente vai enxergar ela porque é uma lâmpada. Aqui ela está representando um objeto. Então, todos os objetos, todas as coisas que a gente vê, que a gente enxerga, acontece desse jeito. A gente vê normal. Só que lá no fundo do nosso olho, esses objetos, eles são invertidos, né? Por quê? Por causa do processo de refração. A hora que ela passa a imagem aqui no cristalino, ele inverte essa imagem, esse objeto. Aí, o que acontece? Chegou aqui invertida, o nervo óptico vai pegar esse estímulo, né, que é o objeto, o feixe luminoso, vai levar até o nosso cérebro, que vai reverter a imagem e voltar do jeito que a gente enxerga. Só que isso é muito rápido, né? A gente já olha em um objeto, olha nas pessoas, a gente já vê tudo certinho. Então, é frações de segundo para o nosso organismo fazer tudo isso. Olhar no objeto, passar o raio luminoso por todas as partes do nosso olho, chegar no final, tá invertido, o nervo leva até o cérebro, que interpreta a imagem e a gente enxerga normal. Então, preste atenção, vocês estão assistindo a videoaula. Vocês estão me vendo invertida? Não, mas lá no fundo do olho de vocês, eu tô de ponta cabeça. Só que o nosso cérebro, tudo isso é muito rápido. Dá tempo de vocês pensarem quanto tempo demorou para fazer tudo isso? Não dá tempo nem da gente calcular, porque a gente já olha e já vê as coisas tudo normal. Bom, lógico, a gente pode ter alguns problemas na visão, tá? Eu vou falar os problemas que a gente pode consertar usando as lentes. O que seria as lentes? Nossos óculos, né? Que a professora tem que usar, senão não enxerga direito, né? Então, aqui eu vou falar de 3 exemplos que a gente usa lentes corretivas: miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então, na miopia, a pessoa não enxerga de longe, ela embaça a visão. Depois, na outra imagem, no outro slide, eu vou mostrar certinho o que acontece. A hipermetropia corrige esse problema usando óculos, e é quando a gente não enxerga de perto. O astigmatismo. O astigmatismo, ele embaça a visão, ele não deixa a pessoa enxergar direito, fica tudo embaçado, não tem um foco, então embaça tanto de perto quanto de longe. Então agora presta atenção aqui no desenho que a professora colocou para a gente exemplificar a miopia para vocês conseguirem entender direitinho. Na primeira imagem é um olho normal, tá? Que não tem problema de vista. Então aqui está o feixe luminoso, que vai passar pela córnea, a íris, a pupila, aqui ó, vai encontrar aqui na retina. Pessoa, olho normal. O que acontece quando a gente tem a miopia? O feixe luminoso passou pela córnea, íris, pupilo, cristalino, moracoso. Olha onde que ele formou. Ele formou bem antes da retina. Compara com o primeiro. Formou aqui atrás. Na miopia, ele formou antes. Então, isso que atrapalha a pessoa enxergar. Como a imagem forma antes, a pessoa não consegue enxergar direito, porque o espaço até chegar no nervo óptico é maior. Aí demora pra gente passar esse estímulo até o cérebro, a gente voltar. Então, na hora que a gente vai no oftalmologista, ele coloca uma lente que vai fazer essa correção, chegar a imagem até a retina para a gente poder enxergar direitinho. Aqui é da hipermetropia, é quando a gente não enxerga de perto. Mesmo esquema, o olho normal, tá? O feixe, ó, a velhinha, que representa um objeto, né? Formou lá atrás na retina, normal. No hipermetropia, o que acontece? A velhinha, ela passou, ó, onde formou, passou. Ele formou atrás da retina, bem depois. Então, na hora que a gente vai no oftalmologista, ele tem que colocar uma lente
que traz essa imagem de novo para frente, tá? Que aqui seria tá representando o tipo de lente, que a gente tem dois tipos, a convergente e a divergente. Então, no caso da hipermetropia, é a convergente ou convexa. Então, como assim? Olha na mão de vocês, que a gente faz tipo uma conchinha. A parte de fora, ela fica convexa, tipo para fora. E aqui dentro, a convergente, a côncava, né? Que é no caso da miopia, a gente usa a côncava, que vai levar a imagem para trás. E da hipermetropia, a parte de fora, a convexa, que vai chegar essa imagem para frente. Astigmatismo, lembra que eu falei que ele embaça tudo? Olho normal, o feixe, né? Tá retinho, bonitinho. O olho com astigmatismo, ó, forma 3 pontos. Então a pessoa enxerga tudo embaçado, enxerga 2 imagens ou 3. Por quê? Cada hora o raio de luz focou numa parte da retina, então é onde que atrapalha a pessoa enxergar corretamente, tá? Agora, a nossa atividade, que vai estar lá no Google Forms. A professora fez uma novidade aqui para vocês. Então agora, ó, coloquei um QR Code. Esse QR Code é do canal do YouTube da professora. Então, quando vocês direcionarem o celular para cá, vai levar vocês lá no canal do YouTube da professora, onde lá tem todas as nossas aulas. Então, quando você ficar em dúvida de um tema ou de um assunto que a professora já falou e você precisa rever para fazer alguma atividade, só vocês clicarem aqui e ir direto no canal que tem todas as aulas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!